Nós estamos há 6 domingos, esse é o 6º domingo, e você deve dizer, ufa, está acabando, graças a Deus. É verdade, está acabando, é a última vez, nesses últimos 6 domingos que nós vamos falar, tá bom? Mas hoje nós encerramos uma série de palestras a respeito da nossa cultura como comunidade. Eu não vou dar mais todo o resumo para não entediar vocês, afinal de contas são 5 domingos anteriores. Se eu for dar o resumo dos 5, eu não falo o que eu quero falar hoje. Então eu não vou falar dos 5, mas você pode assistir os 5, um por dia da semana, se você quiser. E se você não quiser, não tem problema nenhum, você não vai perder muita coisa. Mas se você quiser entender um pouquinho mais de como nós, como comunidade viva, pensamos e operamos, talvez seja bom você assistir as outras 5. Porque talvez algumas perguntas que brotem na sua cabeça nos domingos sejam respondidas. Tipo, cada gente esquisita para você ver. Você vai entender no primeiro domingo por que tem tanta gente esquisita. Né? Olha para o seu lado, você vai entender que tem gente esquisita aqui. Né? Olha para o seu lado, Breno. Olha a esquisitice, pessoa. Além disso, se você já parou para pensar em tipo, mas por que se fala em ficar fazendo coisa na CV? Toda hora estão falando em fazer alguma coisa, por que a gente está tendo que fazer para o outro e tudo mais? Você vai entender também isso. Você vai entender por que muitas vezes a comunidade viva é compreendida como uma comunidade liberal socialmente, assim, liberal em termos de pecado, lá eles aceitam qualquer pecador. Você vai entender por que até o pastor é pecador, tá? E por que nós falamos abertamente sobre pecado. Você vai entender por que nós até mesmo somos transparentes ao ponto de dizer, eu errei nisso, ou eu e a minha esposa estamos passando por problemas. Você vai entender muita coisa a respeito da comunidade viva e como nós vivemos assistindo essas palestras. Hoje, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a vocês um irmão meu, irmão em Cristo, que eu admiro muito e gostaria que vocês também viessem a admirar. E ele tem alguns conceitos a respeito de Jesus Cristo que eu acho que são muito pertinentes a começarmos a nossa conversa hoje. Com vocês, o meu irmão Bonovox. Poetic truth, as well as the sort of historical stuff I'm interested in, and of course there was a historical Jesus. No, I'm talking about God. Oh, right. And do well, you I see. The person of Christ is my way to understand God. Do you pray? Yes. To whom or what do you pray? To and in Christ. What way? To Christ. Yeah. And what do you pray for? Pray to get to know the will of God, because then the prayers have more chance of coming true. I mean, that's the thing about prayer, isn't it? I mean, we don't do it in a very lofty way in our family. It's just a bunch of us on the bed, usually. We have a very big bed in our house. And we've prayed with all our kids. We read the scriptures, we pray. It's not even regular. Sometimes if we go to church on a Sunday, we go when the church has ended, and we'll just go in on our own as a family. For peace and quiet. For peace and quiet, and we'll pray, usually about people that we know who are struggling with something, illness or so whatever. Then what or who was Jesus as far as you're concerned? I think it's a defining question for a Christian, is who was Christ. And I don't think you're let off easily by saying a great thinker or a great philosopher, or because actually he went round saying he was the Messiah. That's why he was crucified. He was crucified because he said he was the Son of God. So he either, in my view, was the Son of God, or he was not. No, nuts. Nuts, yes. Forget rock and roll messianic complexes. This is like, Charlie Manson type delirium. And I find it hard to accept that all the millions and millions of lives, half the earth,
for 2,000 years have been touched, have felt their lives touched and inspired by some nutter. I don't believe it. I So think, therefore it follows that you believe he was divine. yes, And therefore it follows that you believe that he rose physically from the dead. yes, yeah, I'm no problem with miracles. I'm living around them. I am one. So when you pray then, you pray to Jesus, Yes, the risen Jesus. yes, And you believe that he made promises which will come true. yes. I do. Nosso irmão Bonovox. Isso talvez cause espanto para você, porque nós aqui no Brasil não estamos acostumados a ver pessoas públicas que têm suas vidas colocadas do avesso pela mídia como servos de Deus, se eles não estão no mundo gospel. Nós estamos mais acostumados a ver servos do Senhor Jesus Cristo como aqueles que se levantam, sejam em redes sociais ou mesmo em telejornais, ou até mesmo em seus próprios shows, para denunciar a sociedade moralmente, ou para denunciar algum aspecto cultural da comunidade, da sociedade, que não se alinha a uma certa cultura de um certo grupo. Nós estamos mais acostumados a servos do Senhor assim. Eu vou dar alguns exemplos dos servos do Senhor que assim são. E são, aqui não vai nenhuma ironia ou sarcasmo. Eu tenho uma tendência natural minha de ser extremamente sarcástico e irônico. Aqui, neste momento, não vai ironia alguma, tá? Não estou fazendo juízo de valor ou juízo moral dessas pessoas. Mas nós estamos acostumados a servos do Senhor como Marco Feliciano. Correto? Um servo do Senhor que se levanta, sempre que se levanta, para defender a moral e os bons costumes de uma cultura evangélico-cristã que em muito tem de bom. Tem muita coisa boa. Nós estamos acostumados com servos do Senhor, também no meio político, como Magno Malta, que também, do Espírito Santo, se levanta com a voz firme para denunciar até mesmo problemas sociais causados pela cultura depravada brasileira. Nós estamos acostumados com servos do Senhor no estilo Ana Paula Valadão, que irmã minha, serva do Senhor, se levanta muitas vezes para falar a respeito de como pessoas se vestem, ou então como pessoas falam, ou como pessoas se portam sensualmente, ou alguma coisa assim. Esses são servos do Senhor. Muitas vezes interpretados pela nossa sociedade brasileira e mundial como uma caricatura do que servos do Senhor são, mas imediatamente nós os identificamos como servos. Existem outros servos, entretanto, como Bonovox e outros, que são encarados pela grande maioria da cristandade como servos do Senhor que acabaram se depravando com o mundo, né? Nesses há Bonovox, nesses há o que é gritado por todo lado como comunista, Ariovaldo Ramos. Eu gostaria que todos os pastores fossem comunistas como ele, se fossem fazer a assistência social que ele faz no Brasil. E isso aqui não vai nenhuma ironia, é real. Ou outros pastores como Ed Renekiewicz, ou até mesmo como o membro da Comunidade Viva lá em São Paulo, como é que é o nome dele? Alexandre Robles, né? Ele também é um servo do Senhor. E existem servos como cantores e cantoras, e até mesmo os não conhecidos, que têm outro estilo de atuação. Não necessariamente midiático,
não necessariamente de cunho legalista ou moralista, mas muitas vezes de cunho transformador da sociedade. O desejo de transformar as bases da sociedade e levar a sociedade a viver o reino de Deus entre nós. É sobre isso que hoje nós conversaremos. E o papo hoje é em resposta a esta pergunta. E eu não estou conseguindo, por alguma razão, passar as coisas aqui, Manu. Quem é seu Senhor? Essa é a pergunta. Você tem condição de responder essa pergunta? Provavelmente, se eu subir e descer essas escadas, que eu não vou, perguntasse a você quem é seu Senhor, aqui nesse contexto, com essa pergunta, provavelmente você me diria, é Jesus. Nós acabamos de cantar isso de algumas formas diferentes, né? Quase todas as músicas, de alguma forma, afirmavam Jesus Cristo é meu Senhor. E essa é a confissão milenar dos cristãos. Era a confissão exigida pelo Império, inclusive, para punição contra os cristãos. Se César fosse o Senhor, você passava. Se Jesus Cristo fosse o Senhor, você era reprovado e aí você era martirizado. Você era assassinado, você passava pela pena capital no Império Romano depois de algum tempo. A questão é, se Jesus é o seu Senhor, você tem plena compreensão das implicações disso para a sua vida? Porque muitas vezes nós associamos Jesus Cristo como nosso Senhor somente às implicações morais disso. E numa moralidade um tanto quanto ocidental classe média. E aqui não vai nenhuma tentativa de desconstrução moral. Mas nós identificamos somente como moral e imoral, normalmente, aquelas questões morais relacionadas à sexualidade. Essa normalmente é a tônica de todos os questionamentos de Jesus é o seu Senhor. Jesus é o Senhor do seu corpo. Como é que você está tratando do seu corpo? E quando é feita essa pergunta, normalmente é associada à pergunta você está entregando o seu corpo a outra pessoa que não o seu cônjuge? E, novamente, eu acho que esses conceitos, por mais que não vividos, nem mesmo pelos cristãos em sua maioria, continuam sendo os conceitos chamados por Deus a nós, servos dele, vivermos. O padrão moral que o Criador chama a humanidade a viver não se submete a culturas. Você pode ter o mesmo padrão moral nu, como algumas culturas vivem, ou vestido até o pescoço, como outras culturas da neve vivem. Você pode viver os mesmos padrões, que aqui chamo de retidão sexual, tanto brasileiro quanto japonês, tanto vivendo hoje no século 21, quanto vivendo em 1850. O padrão continua o mesmo, nunca se alterou, não se alterará. Nós podemos lutar contra isso, nós podemos espernear, dizer que a Bíblia e os escritores da Bíblia falavam contextualmente a respeito de certas coisas e tudo mais, e muito é verdade, mas em termos de conduta sexual, que é o que normalmente se trata quando se fala a respeito de Deus, de Jesus como seu Senhor, isso permanece-se praticamente inalterado. Mas muito raramente vejo eu pessoas aplicando conceitos de Jesus como Senhor para falar a respeito de onde se estaciona o carro. E de coisas ridículas e banais como essa. Ou, eu vou realmente fazer essa compra? Ou, como eu vou investir meu dinheiro?
será que é a hora de comprar? Ou, não, eu vou mudar de cidade, porque Jesus é o meu Senhor, e eu sou mais útil em outra cidade. Eu sou mais útil em tal vizinhança. Na nossa cultura evangélico-ocidental brasileira, nós encaramos Jesus como Senhor de uma forma muito pequena, muito mesquinha, muito evangélica. Hoje gostaria que nós expandíssemos essa visão. Primeira coisa que eu gostaria de expandir é a seguinte: eu já tenho tratado isso em algumas redes sociais e conversado com alguns de vocês, e aqui novamente eu não estou tentando ofender nenhum de vocês. Mas um questionamento que eu tenho acerca de cada um de nós aqui, que tem Jesus como seu Senhor, é: o que significa aceitar Jesus? Eu confesso a você que eu não sei o que é isso. Eu não compreendo mais esse linguajar. E eu acredito que a grande maioria de nós também não compreende. Porque isso já virou um jargão evangélico tão usual, que nós simplesmente repetimos algumas coisas como evangélicos, que alguns de vocês são, e repetimos sem valor nenhum. E queremos colocar valor, mas o valor intrínseco dessas palavras já se perdeu há muito. Um exemplo, hoje mesmo o Marcos, por ser batista, eu vou orar pela sua vida, meu irmão. Ele hoje repetiu várias vezes, amém? Né? Amém? Nós fazemos isso, e da mesma forma, muito desse valor intrínseco passou, né, Marcos? Muito passou, o valor real, o valor semântico disso. Sabe por quê? Amém nunca foi uma pergunta. Amém é uma resposta convicta. Amém é uma afirmação pessoal e de convicção. Que assim seja. Que só deve ser afirmada pós outra afirmação também de convicção. E então, com isso aí eu concordo, assino embaixo. Estou aqui, é isso aí. Nós brasileiros devemos dizer, é isso aí. Estou contigo. Estamos juntos. Isso é amém. E Marco, não é só batista que fala não. Para com isso. Para de puxar a sardinha para o teu lado. Você quer aceitar Jesus? Normalmente essa pergunta é feita ao final ou de uma conversa, ou de um sermão, ou de uma mensagem, normalmente proferida por um pastor, ou por algum evangelista. E normalmente, e de novo, não estou sendo irônico ou sarcástico, mas normalmente essa pergunta é o final de uma apresentação do plano de salvação. E a pergunta quer dizer: você quer ser salvo? Porque só através de Jesus você pode ser salvo, então você quer aceitar Jesus. Aceitar o quê? Aceitar ser salvo por Ele? Aceitar ir para o céu? Eu estou tentando entender o valor semântico dessa pergunta. Aceitar ser curado por Ele? Aceitar racionalmente que Ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida reta, foi crucificado debaixo de Pilatos, passou 3 dias e ressuscitou no 3º dia e hoje reina eternamente? É aceitar isso? É aceitar algo racionalmente? O que é aceitar Jesus? Hoje, dia 29, eu não estou convicto de forma alguma que pelo menos 75% da cristandade, dos que se chamam cristãos, tem a mínima noção do que é aceitar Jesus. Porque existem tantos conceitos do que é aceitar Jesus que isso, em meu entender, deixou de ter qualquer valor. Porque a grande maioria daqueles com que eu tenho conversado aceitaram Jesus porque queriam ir para o céu. Talvez você esteja dizendo, mas não é para isso que a gente aceita Jesus, não.
eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Se não for para ir para o céu, eu vou para outro lugar. Tem praia, tem piscina, tem churrasco. Cara, eu quero te informar uma coisa. Faz 2000 anos que você pode ir para o céu indo para churrasco, no domingo de manhã. 2000 anos. Entretanto, se aceitar Jesus significa aceitar Jesus, o Cristo, Messias, como meu Senhor, como Senhor de minha vida, aí eu começo a compreender alguma coisa do que isso está dizendo. Isso é uma decisão, talvez a única decisão que nós, seres humanos, podemos tomar. Porque eu não posso decidir nada sobre a minha salvação. Afinal de contas, a salvação não depende de mim. Ela é pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu nada posso fazer para ser salvo. Eu sou condenado por tabela. Nas condições normais de temperatura e pressão, toda a humanidade será condenada. Ponto final. E não é porque a humanidade fez qualquer coisa. É porque a humanidade naturalmente é pecadora. Você não precisa fazer nada para ser condenado. Nada, absolutamente nada. Então eu não sou punido pelo meu pecado? Não necessariamente. Nós humanos somos punidos porque somos. Simples assim. Leia Romanos 1, 2 e 3. E você talvez entenda um pouquinho mais das regras do jogo. Então, não dá para eu aceitar ninguém para ser salvo. Não dá. Mas Winston, se com a tua boca tu confessares e com teu coração creres, serás salvo tu e tua casa. Eu sei. A confissão é algo importantíssimo. Confessar o quê? O que é que se confessa? Que Jesus Cristo é Senhor. É essa a confissão. Que Jesus Cristo é Senhor. Você pode falar isso? Essa é a única confissão possível. Não adianta dizer, eu quero ir para o céu. Não adianta dizer, eu estou com medo do inferno. Não adianta dizer, eu estou arrependido, cara. O que é que eu faço? Eu estou muito pecador, eu quero ir para o céu, tem que ser Jesus. Não, 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 não. Jesus é Senhor. Mas essa confissão no primeiro século tinha consequências bárbaras. A confissão Jesus Cristo é Senhor no primeiro século significava a identificação com um mártir, a identificação com um que rompeu com as barreiras da religiosidade, a identificação com alguém que era considerado anátema, era considerado o amaldiçoado por uma religião inteira. E significava viver como ele. Senão, vejamos o que diz Gálatas 2. Olha o que significa. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu fui crucificado com Cristo. Identificação com Ele. Ele morreu, eu morri. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, a vida que agora vivo no corpo, ainda vivo, porque eu não morri de verdade. Eu continuo vivendo, eu continuo andando. Portanto, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não vou falar mais sobre lei, você pode ir para o segundo dia dessas palestras, você vai ter no segundo dia sobre porque não vivemos sobre o legalismo. Mas, se eu fui crucificado com Cristo, hoje vivo por Ele. Agora, o que é isso? O que é viver em Cristo? O que é viver e andar no Espírito?
O que é ser cristão? Porque eram assim que os cristãos eram compreendidos. Eu acredito que em quase todos os escritos neotestamentários, quase todos os livros, as tradições que nós temos no Novo Testamento, nós conseguimos ver claramente o que é ter Jesus como Senhor. E eu acredito que isso não nos é estranho. Eu acho que nós entendemos muito bem o que é. E entendemos tão bem que fugimos desse conceito como o diabo foge da cruz. Se é que ele realmente foge. Porque eu acredito que nós sabemos o que é ter Jesus como Senhor. E o senhorio dele na nossa vida. Mas nós tememos as consequências disso. Porque se Jesus é o Senhor, eu não mais sou. Ponto. Vamos para casa. É só isso. Se eu sou servo de Cristo, os meus direitos ficaram aos pés da cruz. E eu não mais direitos tenho. Cai por terra a teologia da prosperidade de forma total. Você não nasceu aqui para ser próspero. Você não é cabeça. Talvez você seja a pulga. Porque nem para rabo você serve. Mas você é importante. Tão importante que Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, sacrificou a si mesmo, porque Jesus é Deus. Ah, mas é o Filho. Tá bom, a gente conversa sobre a Trindade outro dia. Essa é a sua importância. A humanidade é importante. Mas Jesus é Senhor. Olha o que Paulo, que também escreveu a carta a Gálatas, mas agora escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja completamente depravada. Existe igreja depravada, quase todas são. Mas Coríntios, a igreja de Corinto era a mais assim aberrante a respeito da depravação. Ele diz assim: assim vocês de Corinto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Aí está aí, Winston, é para ir para o céu. Cara, tá bom. Se você conversar sobre o céu, a gente pode ter uma palestra, uma série de palestras, eu e você, a respeito de escatologia. A gente conversa sobre o céu. Mas você viu todo o resto? Que tem implicações relacionais, Jesus como meu Senhor, e qualquer outra coisa que eu faça é para a glória de Deus ou não. Pergunta, mais light aqui para a gente relaxar. O que é que você comeu ontem à noite? Você lembra? Grita aí o que você comeu. Peixe? Hã? Alguém comeu sushi? Não? Alguém comeu sushi? Sushi, é isso aí, sushi, isso aí, cara. Me chama da próxima vez, Luca. Tá? Por favor, eu gosto. Qual foi a última vez que você parou para pensar, será que eu, como servo de Deus, devo comer isso ou não? Não vou perguntar para você levantar a mão, porque nós fazemos isso às vezes para bebida. E é comum no meio evangélico ocidental brasileiro, de não, para beber a gente pergunta, se é alcoólico a gente não bebe, se não é alcoólico a gente, beleza. Você já viu quantas calorias tem numa garrafinha de Pepsi? Eu não vou falar mal da outra, porque eu gosto. Já viu quantas calorias tem numa garrafinha de Pepsi? E parou para pensar, será que eu, como servo de Cristo, devo beber isso aqui? Porque a gente olha bastante para rótulos de outras bebidas e fala 7,5% volume. Essa não. A de 3,5%. Mas a gente não olha para os outros rótulos pensando, eu devo comer isso, eu devo beber isso?
Ah, Winston, mas eu não sou adventista não, batista pode tudo. Cara, eu quero te dizer que qualquer um pode tudo. Paulo disse também que tudo me é lícito, você pode comer e beber o que quiser, se você é adolescente é só o que seu pai manda, deixa de palhaçada. Mas, você é adulto, você pode comer o que quiser, sempre foi assim. A lei caiu na cruz, não existe mais lei de dieta, acabou, pode comer lagosta, pode comer tudo. Agora, nós tendemos a focalizar o senhorio de Cristo nos aspectos culturais que nós acreditamos ser morais, mas não chamamos Cristo para ser o nosso Senhor nas outras áreas da nossa vida, inclusive na nossa dieta, ou como tratamos o nosso físico. Aí a nossa irmã, a Ana Paula Valadão, uma vez cometeu uma grande, enorme gafe no púlpito lá da Lagoinha, falando a respeito de que gordinho não era para estar no púlpito, era ruim, não tem como gordinho ser líder e tudo mais. Eu acho que vocês já viram essa aí algumas vezes. Essa semana me relembraram disso. Não, gordinho pode sim, senão os pastores estão todos no inferno. Mas, vamos pensar, será que Cristo é Senhor realmente do nosso corpo ou só da nossa sexualidade? Ou, falando sobre sexualidade, aqui vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, talvez eu tenha que responder algumas perguntas em casa, e é bom que você responda, mas será que Ele realmente é Senhor da nossa sexualidade? Porque nós somos muito bons em falar. As nossas palestras de eu escolhi esperar e tudo mais são maravilhosas, mas a nossa prática e atentem bem, exatamente igual ao do resto do mundo. Sem tirar nem pôr, vai para as estatísticas, vai ler Barna. Não é Barça, é Barna. Porque Jesus não é Senhor de nossas vidas por causa de uma palestra, ou por causa de imposição, ou por causa de regras. Ele é Senhor de nossas vidas quando nós o aceitamos como Senhor e o entronizamos em nossa vida. Lá vai o Winston falar como evangélico. Desculpa, eu normalmente não uso esses termos, mas hoje é necessário. Sabe o que é entronizar? Entronizar é o seguinte, era uma celebração de quando o rei entrava no lugar dele, e ele tinha um lugar que era só dele, e aí se colocava quase que uma comitiva esperando que o rei andasse por toda a nave, e não tem nada de Star Wars aqui, como se chamava os palácios, a nave do palácio ou do templo, e então o Senhor, o rei, o divino, entrava e ele era entronizado, ele se assentava no lugar de comando. Ele é o único soberano, é dele que partem as decisões, é ele que determina como as ações serão. É aí que acontece Jesus como Senhor. Enquanto ele não é entronizado em nossas vidas, e aqui não tem nada de ritualismo não, é decisão, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé. Simples assim, não tem muito o que falar. Enquanto isso não for real, nós podemos ter palestras para casais, palestras para pais, palestras para solteiros, palestras para heterossexuais, palestras para homossexuais, palestras para trans, palestras para crianças, palestras para adultos, e nós vamos ensinar muitas formas de como parecer com um servo de Deus. Tipo, gente, a forma certa de se vestir é assim. A gente ensina como se vestir. A forma certa de se falar é assado. Na praia não se usa X. Na piscina não se usa Y. E muito menos no acampamento da igreja. Na viagem missionária usa short e blusa. A indumentária cristã. A gente ensina até mesmo a forma de se abraçar. Eu já fui para palestras que ensinava como que o homem abraça uma mulher na igreja. É de lado.
Não é você de lado. A pessoa vem e você... É assim que faz. E aí você ensina várias coisas. Então nós formatamos. Nós fazemos toda a formatação bonitinha. A minha pergunta é: será que com essa formatação Jesus passa a ser Senhor? Ou nós simplesmente ensinamos pessoas a terem uma cultura externa parecida com alguém que segue a Cristo? Algo a se pensar. Então vamos parar de ensinar isso. Não é isso que eu estou falando. Não é parar de ensinar. Porque algumas coisas eu ensino para meus filhos porque é minha responsabilidade ensinar. Às vezes é nossa responsabilidade ensinar pessoas que estão caminhando com Cristo agora e que acabaram de identificar Jesus como seu Senhor, e algumas coisas são como aprender a ler. E você precisa ensinar alguns a aprender. Alguns são autodidatas, já saem de casa falando, lendo, e com 12 anos são doutores em física quântica. Mas a grande maioria que eu conheço, não é assim. Alguém precisa ser tutor, discipulado. Mas se Jesus é Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas, do que eu como, do que eu bebo, do que eu visto, quanto eu durmo, se eu corro ou não corro, como eu me relaciono, como eu falo, do que eu falo, do que eu assisto, o que eu ouço. O Winston já vai falar de novo para a gente parar de assistir filme, série, novela e parar de ouvir música do mundo? Não. Eu não sou extraterrestre, eu ouço música do mundo, eu ainda não conheço música de ET. Eu ouço música. Só que música boa, música que me edifica. Ah, mas o autor é gospel? Não, o autor não é gospel, não. Mas música que preste. Aí o Winston está ensinando, eu estou dizendo que música é... Não. Mas é porque se você é habitado pelo mesmo Espírito Santo que em mim habita, eu acredito que você terá domínio próprio e consciência parecidos com os meus. Seja você japonês, indiano ou americano. Porque isso não está condicionado à cultura. Porque eu posso estar nuzinho numa tribo e não ter nenhum problema de erotismo. Assim como eu posso estar coberto até os dentes na Sibéria e ter a minha mente completamente deturpada. Paulo, em Colossenses, faz algumas afirmações que hoje parecem politicamente incorretas, mas eu gostaria de trazer isso à tona porque é a vivência prática de Jesus como Senhor. Ele inclusive fala acerca de como mulheres devem ser, como homens devem ser, como filhos, como pais, como escravos. E hoje, na nossa cultura, que é anti tudo, né? Assim, não, isso é preconceito, isso está errado. Onde a gente vai chegar, gente? Paulo desce a coisas específicas de como um servo de Jesus é. Olha o que ele diz. Colossenses 3. Mulheres, antes de você ir embora com raiva, se você é feminista, me escute. Ó, o Flávio se levantou porque ele é feminista e ficou com raiva. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Amém. Calma. Tá? Te acalma. Tá? Maridos, ame cada um a sua mulher. Só a sua. E não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Esse é o único ponto que os liberais falam assim, pô, tá aí, ó, essa aí eu concordo. Beleza, vamos lá. Escravos, já vai...
Obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Paulo consegue, de 5 orientações, ele consegue dar 4 completamente erradas. Ele mela 4 e acerta só uma, que fala sobre filhos. Ele fala para a mulher se sujeitar, ele fala para o homem amar, ele fala para o filho obedecer, ele fala para o pai não irritar, legal, e para o escravo, não estou falando aqui servo, sabe, essa palavra que a gente gosta, né? Bond servant of God. Não, eu estou falando escravo, que na nossa cultura foram escravizados indígenas e afrodescendentes, na cultura americana, muitos indígenas e muitos africanos também, aqui, é isso aqui, só que nessa época eram irmãos, eram escravos judeus, que ficavam escravizados por dívida, mas escravo era escravo. Eram pessoas que eram possuídas por outros, eram um objeto. Paulo chega a esses e diz: sirva o que é teu dono, como você está servindo ao Senhor. Não só quando ele está olhando, mas toda hora. Sirva de coração. Winston, não dá, Winston, está errado isso. Já foi abolida a escravidão. Hoje, quando se fala em escravidão, nós estremecemos. Entenda a cultura de Paulo. Paulo está dizendo: você é escravo. A sua posição ou a sua servidão não define o senhorio de Cristo sobre sua vida. Seja você escravo ou livre, você é servo do Senhor, então trabalhe como a Ele. Mas Deus, como meu Senhor, me libertará da escravidão. É isso que Paulo está falando? Não, Paulo também não está dizendo que é certo ser escravocrata. Não. Não está dizendo nada disso. O que ele está dizendo é: você está nessa situação, sirva. Você é esposa, sujeite-se. E lembre o que diz em Efésios, Paulo também dizendo, sujeitem-se uns aos outros como ao Senhor. Aí ele diz: mulheres, sujeitem-se a vossos maridos, e homens, amem como Cristo amou. Se você quiser trocar com o seu marido, pode. Ele pode se sujeitar a você e você pode amar como Cristo amou. Eu não sei se você vai gostar da troca. Pode ser mais complicado amar como Cristo amou. Talvez você me considere liberal, mas eu sou liberal, tão liberal, que eu chego a ponto de dizer: faz o seguinte, ame como Cristo amou e se sujeite. E marido, faça a mesma coisa. Sabe o que vai acontecer? Se você se sujeitar ao seu marido e a sua esposa se sujeitar, e a sua esposa se sujeitar a você, se vocês amarem-se como Cristo amou a igreja, sabe quais são os problemas que vocês vão ter? Problema de chatice. Por quê? Porque Cristo é Senhor. Porque não importa que tipo de marido você tem, se Cristo é seu Senhor, você vai viver. Não importa que tipo de esposa você tem, se Cristo é o seu Senhor, você vai sobreviver e vai viver. Pais, porque vocês são pais, não tratem os seus filhos ao ponto de eles chegarem à ira. Mas, filhos, obedeçam, porque isso convém. Paulo chega a coisas práticas de que beiram ridículo a serem ensinadas. Mas por quê? Porque todas as coisas são para Cristo, porque nós somos seus servos. Eu gostaria de terminar com Colossenses 3:23, que é a sequência do texto que nós acabamos de ler, e diz assim: tudo que fizerem, sejam mulheres, sejam homens, sejam pais, filhos ou servos, e em Efésios é falado até a respeito de senhores, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. O que eu queria com a nossa conversa de hoje de manhã
Eu queria fazer-nos refletir culturalmente, como você vê, sobre não só coletivamente, mas individualmente, quem é o nosso Senhor. Se a resposta coletiva e individual é Jesus Cristo é o meu Senhor, que consequências isso tem? Ou antes, o que significa Jesus Cristo é meu Senhor? Jesus Cristo é meu Senhor só pode ter um significado. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé. Isso, num aspecto cultural coletivo, nos transforma em meros administradores do que é de Deus. Nos transforma como meros gerentes do que é dele. Isso toca as nossas finanças. E nós já falamos bastante sobre finanças hoje, e nós sabemos exatamente o que é isso, porque estamos lidando todos os dias, mas aqui na comunidade viva não há dízimo. Mas Winston, aconteceu? Não. Porque Paulo nos ensina que cada um dê conforme propôs em seu coração e dê com alegria. Porque o princípio é que se nós somos servos de Cristo, não é 10% que é a gorjeta para Deus. Não, isso você pode dar em outras igrejas, essa gorjeta. 100% do que você tem é dele, administrado por você. Se você decide, como indivíduo ou como família, contribuir para a administração da comunidade, para os ministérios que a comunidade exerce, contribuir mensalmente com isso, ótimo, é o que a minha família e várias outras famílias fazem. Ah, mas eu dou 10% e vivo com 90%. Não. Você não tem 90%. Você não tem. Quanto eu tenho, Winston? Você quer que eu te diga mesmo? Mas pô, é muito chato ser crente. Não, cara. Não é. Porque eu usufruo, não merecidamente, mas imerecidamente, eu usufruo daquilo que atravessa por mim para abençoar outros. Eu usufruo da bênção. De novo, a gente está parecendo tão evangélico. Não, eu usufruo da bênção. E não é porque eu fico com um pouquinho para mim e passo o resto, não. É porque quando eu estou lá do outro lado do rio, dedicando a minha vida como médico para outro ter saúde, eu usufruo da saúde do outro. Quando eu estou no lar batista com as crianças, eu usufruo da saúde social que eu trago para os outros. Quando eu estou numa penitenciária lá com eles, eu usufruo. Quando eu estou, como o Augusto disse, quando eu estou como parceiro de vida, caminhando com alguém, eu usufruo disso. Quando eu deposito R$50 na conta de alguém mensalmente, porque eu sei que aquilo vai ser utilizado, eu usufruo da minha própria generosidade como servo do Senhor. Isso se aplica a tudo. Qual é a sua formação? Qual é o seu conhecimento? Quais são os seus recursos? Quais são as suas dores? Quais são as suas cicatrizes? Tudo isso está nas mãos do soberano para que ele use como e quando e da forma que quiser. O seu tempo está nas mãos dele. Porque nós temos oportunidades, não é de vez em quando, Senhor, me deixa consciente para as oportunidades. Você pode até e deve fazer essa oração, Senhor, hoje eu quero ser usado por Ti, então me deixa consciente. Mas você tem oportunidade todo dia, toda hora, em todo lugar. Porque você é servo em todo lugar. Da hora que você acorda, não é nem que você sai de casa, da hora que você acorda, se você é casado, mais ainda, da hora que você abre os olhos, até a hora que você perde a consciência dormindo, você tem oportunidade.
pergunta é: quem é o seu Senhor? E a resposta é: eu sou somente um mordomo, um gerente. Imagina se a comunidade viva, só a gente, decidir viver isso. Você consegue imaginar se só nós, eu não estou falando Manaus toda, eu estou falando só nós, decidirmos viver isso? Você acha que haverá consequências? Aí imagine que por causa da nossa vida, outras pessoas, talvez até outros já cristãos, outros que já dizem servir ao Senhor, já dizem que Jesus é Senhor, imagina que eles possam ser convencidos a também viver o senhorio de Cristo sobre suas vidas todos os dias. Você acha que haverá consequências? Minha pergunta é: por que o Brasil ainda tem problemas sociais? Se nós somos milhões de servos de Jesus. A conta não fecha. Maguinho, desculpa usar o teu tema. A conta não fecha. É impossível entender como nós somos tantos servos e há tanta necessidade. É impossível compreender como somos tantos servos e aí, como Brasil, há tanta falta de recursos no que nós chamamos de campos missionários, que os missionários, além do evangelho, levam também social nos campos onde estão. A conta não fecha. Não dá para, eu não consigo compreender como que nós somos milhares, milhões de cristãos ao redor do mundo, muitos detentores das maiores fortunas, e não há financiamento para projetos sociomissionários ou projetos missionais. Nenhuma carapuça vai aqui, mas eu não consigo entender como que lugares como Missão Vida tem que passar pinico nas organizações de Manaus, pedindo verdura quase podre para fazer sopa para os internos. Sabe aquela verdura de refúgio, de que acabou, o dia acabou na feira e fica aquele resto, e aí algumas não são lixo, ainda são aproveitadas, e aí isso aí você pode levar. Eu não consigo entender como isso acontece se nós somos tantas igrejas. É que eu não digo que denominação é, mas somos tantas. E as igrejas tão ricas, nós temos catedrais em Manaus, da Igreja Católica à Igreja Universal. Por que essas organizações têm dificuldade? Por que nós... Vamos para a gente. Nós somos filiados à Convenção Batista do Amazonas como comunidade viva. Nós somos donos do Lar Batista Janel Doyle. Eu não consigo entender como o Lar Batista Janel Doyle, por causa do governo, terá que fechar provavelmente um dos seus projetos com a comunidade do Mauazinho, que já anda há 15 anos, porque o governo não vai mais financiar, porque vocês conhecem a situação do governo do estado do Amazonas atual. Nós somos centenas de igrejas no estado do Amazonas, construindo impérios maravilhosos. Eu não consigo entender como. Não fecha a conta. Ah, mas isso tudo é muito pesado. Não é você que tem que financiar o Janel Doyle sozinho. É porque você está entendendo a consequência de uma negligência nossa como servos do Senhor. Porque para ter tantos negligentes na face da terra, é um de cada vez. Não é algo coletivo, é algo individual. Aí do lado reverso, imaginem se nós decidirmos mudar essa onda e eu for ser o advogado que é servo de Jesus, ou o arquiteto que é servo de Jesus, ou a corretora de imóveis que é serva de Jesus, ou a professora que é serva de Jesus, ou o atendente que é servo de Jesus. Ah, isso eu não sei evangelizar. Você ouviu falar um pio de evangelizar aqui? Você ouviu? Não estou falando de evangelizar.
Estou falando a respeito de você ser Cristo, onde quer que você esteja. Isso afeta tudo na sua vida. Eu espero que isso seja real, porque eu acho que nós ainda temos oportunidade de mudar o universo. Como Bill Hybels, eu acredito que a igreja é a única esperança para o mundo. Única. Porque o homem natural não tem esperança. Eu, largado à minha própria sorte, eu não tenho esperança. Somente pelo meu Senhor Jesus Cristo. Eu espero que aqui nós tenhamos uma comunidade de servos, a começar aqui dentro, mas também lá fora. Essa última música vai ser a nossa oração, e depois dela nós estamos despedidos. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a paz, eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto encanto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja as tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja as tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Vamos cantar só as voltas no refrão? E que seja essa a nossa oração, que seja essa a verdade que vamos cantar no Senhor agora. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida e tudo te adorar.
Esse é o nosso querer.